Oi, tudo bem, minhas princesas? Tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco sobre a minha maternidade. Eu vi muito poucos vídeos no YouTube sobre hérnia umbilical. O meu filho teve a hérnia umbilical a partir dos 2 meses, assim, a hérnia dele já era muito grande. E ele ficou internado nessa época, né? Nessa época ele ficou internado, né, com bronquiolite. Então, quando eu cheguei no hospital, porque eu passava só na consulta de acompanhamento, a médica disse que era normal, que com o tempo ia fechar, então eu passava só com uma médica. Então, quando meu filho precisou ficar internado, então muitas médicas, muitos enfermeiros passou por ele. Então, eles olhavam assim a hérnia e se assustava. Então, eu comecei a ficar com agonia daquilo, entendeu? De o médico sempre vê alguma coisa assim estranha, né? No hospital, né? Então, comecei a ficar preocupada. Então, os médicos sempre falavam pra mim, fica tranquila que até 1 ano vai cicatrizando, vai fechar essa hérnia. E então, mas assim, quando ele precisou ficar internado, eu fiquei preocupadíssima, porque todos os médicos alguns médicos, né, e a maioria dos enfermeiros com pouca experiência deles, né, nessa parte, até falava assim, nossa, que é isso? Assustava a gente, sabe? Então, e aí eu peguei e comecei a pesquisar um pouco sobre isso, né, sobre a hérnia umbilical. Então, eu vi muito poucos vídeos no YouTube, então eu gostaria de compartilhar com vocês a experiência que eu tive com meu filho. Hoje ele tá com 6 meses. Hoje ele tá com 6 meses, graças a Deus, a hernia dele já murchou, porque era bem grandona mesmo. Eu vou colocar alguns vídeos pra vocês verem. Nessa época, é porque eu não gostava muito de filmar, muito de tirar foto, porque eu me sentia mal, sabe? E aí eu tirei algumas fotos, alguns vídeos só que eu tenho desse tempo, mas assim, até quando eu colocava uma blusinha assim, aparecia o umbiguinho dele, era muito esquisito. Então o pessoal da minha família falava, é normal, hérnia umbilical, tal, não sei o quê. Aí quando viam, sabe, eles se asustavam, falou, nossa, mas eu nunca vi assim. Aí, assim, começava a dar um negócio assim na gente, sabe? Uma sensação ruim, sabe? Então eu quis vir aqui compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. E sempre eu passava na médica, né? Aí nas pediatras, e as pediatras, assim, bem entendia sobre, né? Assim, sempre falava, é normal, até pode ser que até 1 ano feche essa hérnia umbilical, porque eu tenho, né, 3 filhos, né? Tenho 2 meninas e um menino. Então, as 2 meninas teve a hérnia, mas foi bem pouco, assim, com a moeda, com 15 dias, assim, com o algodão e o botão, fechou normal. Mas o dele, a médica falou que como é um menino, o abdômen deles são maiores, então demorava um pouco mais para fechar, né, essa hérnia. Então, assim, eles me passavam segurança, assim, mas quando eu cheguei no hospital que ele ficou internado, eu fiquei agoniada, porque os médicos olhavam e falavam, o que é isso? E sabe, assustava a gente. E aí a gente pensava assim, eu pensava, né? Nossa, se eles têm experiência assim, ver tanta coisa estranha, né, esquisita no hospital, e ainda eles não viram isso, né? E assim, pra mim era muito esquisito. Então, depois que ele ficou internado, veio algumas enfermeiras assim que entendia do assunto e comentou comigo assim, não, isso daí, algumas, né, e algumas pouco experientes também. E veio e comentou, não, isso daí com até 1 ano fecha, vai entrar bonitinho, vai ficar normal. Se essa hérnia não fechar, aí com 1 ano ou 2, dependendo do médico, eles fazem a cirurgia. E a cirurgia é muito simples, é uma cirurgia muito simples. Então, assim, acabou me tranquilizando. Mas assim, sempre eu ficava muito preocupada de ver
a hérnia do meu filho, sabe? Um negocinho saindo pra fora, assim, sabe? Quando ele tinha muita cólica, assim, deu até uns 4 meses, 3 meses e meio, assim, ele tinha muita cólica. Ele não chorava, ele ficava resmungando e fazendo força. Só isso que ele fazia. Então, ele fazia exprimia muita barriga, ele fazia muita força na barriguinha dele, ficava empurrando a barriguinha, sabe? Então, depois que ele parou de ter as cólicas, eu acredito que com uns 4 meses, ele começou a parar de ter as cólicas. E depois dessa época, assim, ele com 2 meses, ele ficou internado. Então, assim, foi muito apavorante pra mim ver ele naquela situação e alguns médicos, né, comentar sobre o assunto e não ter experiência, né? Então, sabe, acaba apavorando a mãe, sabe? E eu nunca tinha visto nem passado por isso, então pra mim foi, assim, muito difícil. E, assim, eu sempre pedia pra Deus, eu falava, Senhor, tem misericórdia, abençoa que esse negócio venha fechar logo, pra que ele não precisa fazer uma cirurgia, eu sempre pedia muito a Deus. E, graças a Deus, agora ele tá com 6 meses, eu acho que a partir dos 4 meses começou já a diminuir bastante, murchou, e aí afundou o biguinho dele, tá normal, assim, um biguinho normal. Graças a Deus, ele já tá com 6 meses. Vou pôr pra vocês o vídeo, pra vocês verem o biguinho dele. O umbiguinho dele tá normal, não tem nada pra fora, graças a Deus, e tá normal, tá? E eu quis compartilhar com vocês um pouco da minha experiência que eu tive com meu filho, porque tem algumas mães de primeira viagem, ou igual eu, de terceira, né? E ainda com falta de experiência, então eu achei legal de vir aqui falar com vocês um pouco sobre isso, porque eu passei assim, foi muito angustiante pra mim, então eu imagino algumas mães também passando por essa situação, então eu quis vir aqui mostrar pra vocês como foi com meu filho e também tranquilizar que eu soube, né, que a cirurgia também não é complicada, é uma cirurgia simples e que a cirurgia feita também é muito simples e diz que depois que faz a cirurgia fica perfeito o umbiguinho e não volta mais, fica normal. Então eu quis vir aqui tranquilizar vocês e falar um pouco sobre isso. E eu queria aproveitar também para falar para vocês seguirem a minha loja no Instagram, Lolae_oficial. Vou colocar aqui pra vocês. E pra vocês já seguirem e deixem o like no vídeo, se vocês gostou. E se vocês também quiserem, eu volto aqui pra falar pra vocês como foi a internação do meu filho com bronquiolite, com 2 meses. E se vocês quiserem também, eu posso gravar o vídeo também de como eu ganhei meu bebê no Hospital Santa Joana, que foi ele, o 3º filho. E eu venho aqui falar com vocês. Deixa um like aí pra mim e se inscreva no canal, tá bom? Beijo!